São Paulo e Internacional de Limeira, hein? Grande Internacional de Limeira, já campeã paulista no Morumbi contra o Parmeira, hein? O pessoal da velha guarda vai lembrar disso. Grande Internacional de Limeira, que hoje também já não, né? Já anda se arrastando aí. O São Paulo enfrenta mais um desesperado, né? Mais um que não ganha de ninguém, mais um que tem problema. Meu, você tá em crise? Chama o São Paulo. Chama o São Paulo que o São Paulo resolve o seu problema. Só que essa noite não vai ser. Ah, mas Roraí, é muita maratona. Os nossos guerreiros não aguentam tantas partidas, né? Como pode? A CBF, a Federação... Ô, bochechinha, esse jogo com a Inter de Limeira era pra ter jogado quando a gente tava fazendo excursão na Copa Mickey, tá bom? Então, a gente tá ciente desse tipo de coisa, né? Os dirigentes dos clubes têm o calendário nas mãos do ano, então não adianta reclamar não, porque eles ficam assim, ó, caladinho, porque recebe dinheiro, né? E aí os tontos dos torcedores ficam lá, ai, coitado do jogador, tadinho do jogador, tá cansado, né? Ele tá cansado, o jogador. Vai ver se eu tô na esquina. Esse papo pra mim é furado e eu não aguento esse tipo de história, né? O torcedor que se ferre, 21h30, horário de Brasília, o jogo em Brasília, né? Meu querido primo Rodrigo com certeza vai estar lá assistindo ao jogo. Vejam bem, senhores, vejam bem, 21h30. Qual é a necessidade de ter um jogo desse segunda-feira, 21h30? Né? A televisão ganha, o São Paulo recebe o seu dinheiro e o torcedor que se foda. É assim que funciona, né? Afinal de contas, ninguém trabalha na terça-feira de manhã, né? Ninguém pega ônibus de manhã, 6 horas da manhã para ir pro trabalho, né? Então assim, o torcedor continua se fudendo e depois vem com esse papo furado aí, entre aspas, torcida que conduz. Pois bem, gente, mais um time que tem, nesse momento, uma situação difícil, que é a Inter de Limeira, tá? E a gente tem pegado no pé do Zubeldia aí, e eu quero deixar uma coisa muito clara, senhores. Eu vou deixar uma coisa muito clara. A gente pega no pé do Zubeldia, eu vou dizer por quê. Porque dentro do campo, ele é o responsável por isso. Dentro do campo, ele que tem que fazer as alterações adequadas, escolher o time que vai entrar em campo, né? Fazer o time jogar, independente de ser um time misto, um time B, um time... Não importa. Então assim, dentro do campo, o trabalho é dele. Afinal de contas, a tranqueira do seu Belmonte não entra no campo, né? O midiático e fanfarrão presidente não entra no campo. Então assim, todos eles têm muita responsabilidade sobre essa tranqueira que vive o São Paulo Futebol Clube. Só que dentro do campo é o treinador que comanda. Não vamos esquecer que o Dorival foi campeão de uma Copa do Brasil com essas tranqueiras aí, né? Estou falando de dirigente do São Paulo. Ele conseguiu ser campeão, porque dentro de campo a responsabilidade é do Zubeldia. E eu tenho números aqui ainda mais assustadores do que aqueles que eu apresentei na semana passada. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, num misto de pré-jogo com informações gerais. Pois bem, pessoal passando pano aí para jogador, passando pano. Não tem justificativa, senhores. Não tem justificativas. Nós perdemos de um time que não ganhou de ninguém. Nós perdemos de um time com um a menos em campo. Nós perdemos de um time com menos posse de bola que São Paulo. Então assim, aí os caras chutaram mais no gol do que o São Paulo. Alguma coisa está errada. Não tá certo isso. Não tem começo de temporada que justifique. Não tem maratona, babaquice que justifique. E tem gente ainda que quer justificar a aberração que foi a partida de sábado. Contra o Santos a gente não jogou merda nenhuma com o time titular, senhores. Eu fiz um levantamento aqui, depois de levantar, inclusive sábado, 64% de posse de bola, né? Nas últimas 12 partidas que o São Paulo não ganhou, eu não contei pra lá, eu contei 12. Nas 12 últimas partidas que o São Paulo não ganhou, o São Paulo teve mais posse de bola, meus senhores. Alguma coisa está errada, Zubeldia. Alguma coisa está errada, Zubeldia. Como é que você tem posse de bola e não chuta gol, não faz gol? Alguma coisa está completamente errada. Daí o problema, tem gente que fica achando errado criticar o treinador. Criticar o treinador não significa que eu estou poupando a tranqueira do Belmonte.
E o fanfarrão do Casares. Não significa isso, senhores. Agora, dentro de campo, ele tem que dar conta dos jogadores. Não vai justificar jogador mais fraco que possa ser não ganhar do Bragantino naquelas condições de sábado. Aí eu fui fazer um outro levantamento também, quase que eu caí de costas. Não tem mais nada para fazer da vida, né? Do que fazer levantamento do Zubeldia. O Zubeldia tem no São Paulo 27 partidas fora de casa, tá? 27 jogos fora de casa, ele ganhou 7. Também conhecido como 26% das partidas. São Paulo Futebol Clube, do tamanho que tem, 7 partidas. E olha que coisa curiosa. Das 7 vitórias que ele tem, 4 foi quando ele começou. 4 foi Águia de Marabá, Barcelona de Guayaquil. Vocês lembram disso? Vitória da Bahia na primeira partida do Brasileiro. Então assim, 4 vitórias são no começo do trabalho dele. Depois do começo ele ganhou 3 partidas fora. Vou tentar lembrar aqui. A gente ganhou do Bahia lá, que foi a última em novembro do ano passado. A gente ganhou do Atlético do Paraná em Curitiba, né, irmãos? Foi isso mesmo? E do Cruzeiro no Mineirão. São 7 jogos apenas que o São Paulo ganha fora de casa. Isso significa que o São Paulo é uma tranqueira fora de casa. São 7 jogos, 27 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. De 81 pontos disputados, o São Paulo ganhou 31 pontos, também conhecido como 38% dos pontos. É fraco demais para São Paulo Futebol Clube. E é um problema que não é de hoje. Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil, ganhou um jogo no Brasileiro fora de casa. Vocês lembram? Gol do Caio, que pulou o muro lá, contra o Bahia. Então assim não pode. Então o treinador, ele tem que arrumar. É o Belmonte que vai arrumar essa merda. O Belmonte, ele não sabe nem contratar jogador junto desse Rui, contrata e vende de costa. Nem isso ele sabe. Ele sabe que ele tá lá por questão política no São Paulo. E o presidente fanfarrão? É claro que a responsabilidade não é só do Zubeldia, mas dentro de campo não dá para passar a mão no Zubeldia e falar que tá tudo bem. Ou os senhores acham que dá? Então, de novo, pegar no pé do Zubeldia não significa isentar os dirigentes fracos, omissos, incompetentes que o São Paulo tem. E os jogadores também, hein? Vagabundos. Porque o cara, eu vi até o Renan Volante falando, o cara que entra no campo, que tem uma oportunidade de jogar, sendo reserva, e tem uma oportunidade de participar de um jogo inteiro, jogar aquela merda que jogou. Vocês estão de brincadeira comigo que eu vou aceitar uma coisa dessa, independente de ser teste, começo de temporada, foda-se. Tem nada a ver. Pôs a camisa do São Paulo, então haja como um profissional, como um cara que respeita o seu torcedor e a camisa do São Paulo. Senão é só pouca vergonha aí. Aí eu fiz esses levantamentos aqui para se juntar, meus irmãos, né? Para se juntar a vergonha da posse de bola sem vitória. São 2 levantamentos que eu faço para mostrar muito bem, senhores, o nível do trabalho do Zubeldia. De novo, não isentando os dirigentes. Quem me segue aqui sabe muito bem disso. Pois bem, vamos enfrentar hoje, né, o infartado, né? O São Paulo é o desfibrilador. Vamos enfrentar o infartado. Porque é o seguinte, os 5 pontos tem a Inter de Limeira. Não dá nem para falar outra coisa. Não dá nem para ficar aqui discutindo algo diferente do que uma vitória hoje. Porque o Corinthians largou, foi embora, e nas finais vai disputar tudo na casa deles. E a gente vai ficar com cara de tacho, reclamando depois que não fez a lição de casa. Legal, gente? É isso daí, uma vitória do São Paulo hoje. Eu não vou nem falar resultado, porque eu tô de saco cheio disso já. Tá bom, meus irmãos? Semana iluminada a todos, fiquem com Deus e grande partida para nós hoje. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.